Pessoal, mais uma noite de live. Vocês vão acabar enjoando da minha pessoa, hein? Olha, olha. Estou dando essa maratonada e ajudando umas colegas coaches a introduzirem no seu trabalho com lives. E hoje eu tenho a grata e maravilhosa companhia da minha colega coach, master coach, Maria Nona. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre a experiência dela com a questão da depressão. Depressão é um tema muito importante de ser trabalhado, porque assim como a obesidade é uma doença, é uma situação de emergência, de ser trabalhado, de ser tratado, porque são casos extremos, as pessoas elas se ferem por conta da depressão. Então, assim como a obesidade, a depressão também é considerada uma doença da nossa sociedade e que não vê tanta importância, que as pessoas não veem tanta importância no tratamento que deve ser feito dessa com relação a essa doença, né, que é a depressão. Um prazer imenso estar com vocês mais uma noite. Quem tá chegando, eu já peço que vá mandando aí para os seus contatos. A Maria Nona está chegando aqui. Vai ser um prazer ter essa conversa. Ela acarreta vários outros sintomas da nossa vida e é sobre isso que nós iremos falar um pouquinho. A depressão, como vocês sabem, né, gente, é uma doença da nossa sociedade. As pessoas elas estão muito atarefadas, elas estão muito ansiosas, elas estão muito preocupadas em atingir grandes expectativas em suas vidas e acabam, às vezes, não se valorizando, não se amando, não se importando tanto com elas próprias. E isso acaba acarretando doenças como a obesidade, a ansiedade, a depressão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Marianona, eu já te chamei, você não conseguiu entrar? Dá uma olhadinha aí para mim. Nós já estamos começando. Quem já está conosco aqui, boa noite, Carlinha. Boa noite, Sônia. Prazer imenso ter vocês aqui hoje. E as outras pessoas que estão chegando, a Linda. Vou te puxar, Marianona. Prontinho. Agora ela vai entrar, gente. Entrou. Ok, Muito bem. E é com boa muito prazer noite. que eu apresento vocês a Marianona, Master Coach, assim como eu, trabalhando, né, com essa questão da mente das pessoas, tendo como missão a transformação de vidas, né, Marianona? Exatamente. Gente, Tenho, a Marianona, a gente tem assim uma amizade um pouco curta, né, Marianona? Mas assim que tem muito significado, porque a gente acaba se espelhando uma na outra com essas superações da nossa vida, né? E é um prazer imenso estar e ser a anfitriã da sua primeira live, Marianona. Essa participação obrigada. sua nas redes sociais, esse início seu, desse seu trabalho. Vou pedir o pessoal que está chegando para ir encaminhando a live para os seus contatos, para que mais pessoas possam ter contato com este conteúdo também, gente. Enquanto isso, a Maria Nona vai se apresentando para vocês. Então, eu sou tua conterrânea, né, Isabel? Eu sou mineira, né? Embora eu moro Oxe, em Curitiba, né? Então, eu sou a Marianona, moro em Curitiba, Paraná, cidade fria, chuvosa, né? Mas tudo bem. E estou aqui para falar para vocês, né, da questão da depressão, né, junto com a Isabel, que é uma excelente companheira de jornada, né, porque nós estamos em busca da nossa melhor versão, né, e em todas as áreas, né, Isabel, mas sim, principalmente quando a gente tem um histórico de depressão e que a gente conseguiu superar, né, então temos que
passar isso para mais pessoas, né? E não Com guardar certeza. para nós, né? Não guardar para nós uma vitória que a gente conquistou, né? Que eu conquistei essa vitória, né? Então, Então, você mais do que ninguém, né, Marianona, tem essa experiência de vida, superação, essa transformação na sua vida e pode dizer para gente que foi através do poder da sua mente, né? Antes mesmo de trabalhar como coaching, né? Você já isso, tinha esse muito lado de antes. ter esse poder da mente e Uhum, determinar determinadas coisas para sua vida, né? sim, sim. Sempre quando eu entrava numa crise muito forte, né, eu mantinha uma frase dentro de mim que eu ficava repetindo 24 horas por dia, né? Enquanto eu estava acordada, eu estava repetindo, né? Que é, eu quero, eu posso e eu consigo. E aí, quando vinha aquela crise forte, eu entrava nesse processo, né, de que eu podia fazer e eu ia conseguir fazer, e aí eu saía daquele processo difícil, né? Só que, na verdade, ele não durava muito tempo, né? Porque eu sozinha, eu não tinha, na época, assim, não tinha conhecimento de profissionais, né? Então, isso começou a acontecer desde os 13 anos, né? Aos 13, Sim. 14 anos, eu comecei a entrar nesse processo, né? Em que entrava e saía, e isso desencadeou uma série de outras coisas, né? Inclusive, um dos sintomas da depressão é aumento ou diminuição de apetite. Claro que no meu caso foi o aumento, né? Então, eu Sim, cheguei eu aos ia até 18. falar isso. Eu ia até falar isso com você. A gente sabe que a depressão, ela está diretamente ligada à questão do humor, né? A Uhum, oscilação de humor. E ela sim, afeta diretamente os pensamentos da pessoa. Por isso que quando você falou, eu falava, eu posso, eu quero, eu consigo. Você realmente conseguia, mas durava uhum, pouco tempo, porque a vontade de ficar mais parado, porque a pessoa depressiva ela fica sem ânimo para nada, ah, né? Pelo menos é o que a gente fica sabendo da doença, né? uhum, Dessa uhum, questão da depressão. E um dos sintomas que você citou aí é a questão da falta ou excesso de apetite, né? Que aí a uhum, pessoa acaba chegando à compulsão alimentar quando ela vai para o excesso de apetite. É um caso de sim, depressão, né? sim, E sim, tem outros fatores, né? Um dos principais que eu acho que é interessante tocar aqui, que afeta a questão também da pessoa que chega à obesidade por conta de uma depressão, é a baixa autoestima, né? uhum. É que aí você começa, na verdade, você começa a ter pensamentos negativos a teu respeito. Porque você começa a ganhar peso, você não tem ânimo, você não consegue se arrumar, você não consegue sair de casa. Na verdade, você fica presa, né? Muitas pessoas ficam presas numa cama, ficam presas fechada dentro de um quarto. Eu nunca cheguei a isso porque eu sempre lutei contra isso. Então era uma luta constante, né? Nesse sentido de estar sempre de pé, porque eu não dividia com ninguém a minha situação, né? E, e é difícil demais quando você não divide com as pessoas. E eu não dividia, não era só com a família, mas com amigo, com ninguém. Ninguém tinha noção do que se passava comigo. E aí eu acabava ficando é um círculo vicioso, né, na verdade, porque eu entrava e saía, às vezes até 2 vezes na semana eu tinha uma queda, né? Aí eu entrava no processo de baixa autoestima, que daí eu me sentia feia, me sentia gorda, daí com isso eu automaticamente eu me sentia rejeitada, né? O que não é, o que acontece é que a gente auto se rejeita, porque aí você não se aceita, né, com aquele sentimento, com aquela dor, que na maioria das vezes nem sabe a procedência dessa dor, mas é uma coisa que vai te levando,
E se a pessoa não tiver cuidado, ela entra num caminho sem volta, né? E eu, pelo Sim. fato de eu ter esse pensamento, né, mesmo antes de conhecer a PNL, eu já tinha esse pensamento de que eu podia e que eu me levantava, eu ia atrás, eu ficava horas me imaginando, eu levantando, tomando um banho, me arrumando e saindo de casa. E realmente isso acontecia, logo depois acontecia. Porém, não durava pela falta de apoio, pela falta de suporte, né? Porque a pessoa depressiva, ela precisa de um suporte. Que ela Sim. entra nesse processo de tristeza, né? De baixa autoestima, de ansiedade, daí começa a comer, começa a engordar, daí as roupas não servem, daí você já se olha no espelho, você já tem uma imagem distorcida de você, né? Então, A mente ela já está ali te atrapalhando, né? sim, E sim, com certeza. você ainda entra nesse estado de autodepreciação, que você não se Uhum, ama, você não se uhum, valoriza, você não consegue, que você é incapaz, porque os sentimentos eu acredito que sejam esses, né? Aqueles que sim. pode te colocar no mais baixo do baixo do baixo fundo do buraco, né? Uhum. Assim? Eu A acho que a ponto sensação de é essa, né? e é o caso que muita gente vai ao suicídio, porque esses pensamentos eles são tão agressivos, eles são e a pessoa está tão debilitada por não ter um suporte, por não ter um acompanhamento, que ela acaba entrando nesse processo de querer morrer, né? E algumas vezes eu tive essa vontade, algumas vezes eu tive, mas graças a Deus pelo fato de eu ter a mente voltada com tudo, mesmo com tanta dificuldade, eu ainda tinha o pensamento, né, de que eu ia conseguir sair, né? E esse processo E durou muitos anos. mesmo que rápido você saía, né? Igual você falou, Mesmo. não estava Uhum, muito por estar sozinha, por não estar tendo um acompanhamento, uhum, né? uhum. Mas você conseguia sair por um instante. Então você via que era possível. E Sim, sim, acreditava que era possível, porque senão você não ia fazer novamente. E quando exatamente. foi que isso mudou assim? Você já tinha um pouco da PNL na sua vida, né? Que é a questão Tinha, de acreditar no poder da mente. Você já tinha sim, isso. Eu falo sim. que antes de eu ser coach, eu já era coaching. E Eu era você já era coachinha. um pouquinho a sua coaching, né? Porque você Sim, sim, acreditava que era possível, às vezes sim. não tinha força suficiente para se manter fora, mas você Isso. conseguia, entre a oscilação dos altos e baixos, você conseguia sair e muitas vezes conseguia se manter um pouco ali fora, né? Isso. E o tempo que eu conseguia manter oscilava muito, né? Às vezes durava uma semana, às vezes durava até mais, né? Uhum. E independente, porque muita gente tem uma visão distorcida, que depressão é frescura, que depressão não existe, e existe. Existe, e eu tinha em mente, como você falou, eu já era minha coach, porque eu dizia para mim que depressão não tinha cura, mas tinha reação. Então, eu tinha que reagir. Então, eu ia reagindo, eu fui reagindo, só que chegou, pelo fato de ter sido muitos anos, chegou uma hora que eu não conseguia mais reagir. Porque chega uma hora que acaba tuas forças, por mais que você conhece, né, sabe que você pode sair, mas aí você, eu não quero mais lutar contra isso, né? E aí foi Você vai se onde entregando, né? eu já com, isso começou entre 13 e 14 anos, né? Eu tive, por causa de essa dificuldade, eu entrei naquele processo de autopunição, autoagressão, né? Acontece com muita gente, né? Inclusive eu tenho uma coach que teve esse problema também, eu tive, me livrei, né? E então eu vivi isso na pele,
né? É uma Uhum. espécie de uma... Pelo fato de ter a dificuldade de reação, acaba gerando uma espécie de uma raiva dentro de você, e você precisa pôr para fora. E você não pode sair batendo nas pessoas, né? Aí Então você você faz com acaba... você mesmo. Exatamente. Então eu passei por esse processo também, né? E a luta para manter o peso, para emagrecer, sempre foi muito difícil, né? Claro que com a ajuda da PNL, tudo a gente consegue mudar o nosso quadro, né? A gente consegue mudar o Sim. rumo da nossa história. E eu, quando isso começou entre 13 e 14 anos, eu lutei com essas dificuldades todas até quase 50 anos. Que foi Muito quando eu tempo. comecei muito tempo, e eu comecei a sentir muitas dores. E aí eu fui consultar um médico e ele disse, não, as dores que você está sentindo é por causa da depressão. Mas até então, eu não tinha conhecimento que pudesse desencadear um processo tão doloroso. Eu achava que eu É poderia a sentir batalha da sua mente com o seu corpo, né? Você não isso, queria se entregar e o seu corpo queria se entregar. Então, a gente isso. sabe que a nossa mente, ela começa a transferir para o corpo, né? Uhum, Igual existe o caso do psicossomata, né? A uhum, pessoa, ela transfere o sentimento, a dor que ela está vivenciando para o corpo. para o corpo. E isso vira dor física, né? A dor Uhum. sentimental, a dor emocional, ela vira dor física, né? Com certeza. E aí entra toda a situação de. Porque assim, porque as pessoas não gostam de mim, as pessoas não me aceitam, as pessoas não sei o quê. Só que na verdade é a gente que não se aceita, a gente que não se gosta, a gente não se ama, né? E aí, porque eu sou feia, e as pessoas chegam a dizer, não, mas você é tão bonita. E eu digo, ai meu Deus, aonde que está isso, né? Porque eu não conseguia ver nada, né? Sim. E, claro, cada um tem a sua beleza, né? Cada um tem as É suas interessante, qualidades, né? é interessante você falar isso, porque a gente atrai pra gente mais daquilo que a gente pede, que a gente pensa e que a gente deseja. Então, se Exatamente. você não se acha bonito, se você não se vê bonito, se você não se vê uma pessoa que é desejável, as outras pessoas não vão te ver assim, né? Sim, porque Você você vai transmite, né? espelhar aquilo que você está transmitindo de dentro de você, Exatamente, né? exatamente. E E, é incrível como que isso é verdadeiro, né? uhum. E o complexo de inferioridade, né? Que é uma coisa horrível, horrível. Porque aí você sente que você é incapaz, né? Não consegue as coisas, porque você não tem capacidade, porque além de você ser feia, você é gorda, você, enfim, é como se tivesse uma Você é vozinha. feia, você é gorda e você é incapaz de mudar, de Isso, tomar decisões que vão te mudar a exatamente, fazer coisas diferentes, né? Então, exatamente. se você fosse analisar numa escala de vibração, de emoção, é a escala que a gente analisa quando a gente está trabalhando no coaching, você estaria lá naquela rabeirinha, aquela Lá pior de embaixo. todas, vibrando Uhum, na vergonha, na na culpa, vergonha, na na tristeza, insegurança, na tudo tristeza, na isso. decepção, Isso, né? exatamente. E é uma coisa assim que se a pessoa não tiver esse cuidado de buscar ajuda, de procurar se informar melhor, né? Às vezes a pessoa não tem até condição financeira, na minha época talvez também não tinha isso, né? Não sei, porque eu não lembro de ter conhecido profissionais, né, na época. Então veio tombando essa e foi virando essa bola de neve, né? E eu passei todos os anos da minha vida, a maior parte dos anos da minha vida, lutando com a balança, lutando com o espelho, né? Lutando comigo mesma. Era uma guerra constante. Era uma guerra constante que me levava à exaustão, né? E aí Sim. chegou
na época que eu consultei esse médico e ele esclareceu para mim a questão das dores, né? Porque eram dores a ponto assim de, às vezes não consegui nem andar direito. E aí eu entrei em pânico, né? Porque eu pensei, eu corro o risco de ficar, né, até paralítica por causa de uma depressão, que é isso, né? E aí eu continuei criando forças, mais o acompanhamento, né? E hoje eu posso me olhar no espelho, eu posso dizer para mim, né? Quando alguém fala algum elogio para mim, hoje eu recebo esse elogio. E agradece, né? Muito. E nesse processo, quando a gente está nesse processo, a gente não consegue receber um elogio. Porque a insegurança é tanta que você acha que a pessoa está falando aquilo para te agradar. Né? E de repente você passa a receber esses elogios. Você passa a descobrir que você é importante. Independente de ser importante para os outros, mas você passa a ser importante para você. Você passa a Que é o olhar no mais espelho e importante. sorrir. E você olhar no espelho e sorrir para você. Né? Você pegar Olhar no o celular. olhar no espelho e falar assim, nossa, você tá gata hoje, hein? Nossa, hoje você tá maravilhosa. Onde é que você vai, mulher? Se Você tá arruma linda mais, eu quero demais. mais. E como Olha, que você tá você com a cara conseguiu inchada. falar isso pra você agora, Marianona? Conta, eu acredito que tá todo mundo aqui querendo saber o segredo, né? A gente já falou, já deu um spoilerzinho, mas houve uma mudança, houve uma virada de Muito, chave, houve um muito grande. divisor de águas na sua vida. Isso com certeza. Sim, Sempre sim. quando a gente passa por uma transformação, a gente tem aquele ponto crucial que são os nossos divisores de água. A Isabel Uhum. de antes e a Isabel de agora, a Marianona de antes e a Marianona de agora. E qual foi o seu São divisor duas de água? pessoas diferentes, né? Foi o conhecimento, né? O conhecimento da PNL, o conhecimento do trabalho do coach, né? Porque eu fiz 10 sessões de coaching e eu tinha passado 7 meses com uma psicóloga e eu tinha passado, não menosprezando o psicólogo, não, eles são excelentes profissionais, Não. não é isso, né? Mas assim, através do processo de coaching, foi descoberto, né, uma maneira de eliminar as dores que me levaram a ter depressão. Né? E essas dores eram aqui. Eu fiz depois um processo de desbloqueio mental, eu fiz mais um processo depois, né? Com bastante visualização e com a PNL mesmo, ressignificação, né? Porque houve uma rejeição do ventre, né? Houve rejeição por eu ser a filha mais nova da casa, então eu era mais nova, eu era que teria que ser a mais cuidada, mas não era, né? Então tinha todo aquele processo de abandono, de esquecimento, de deixar de lado, de ficar para trás, né? Então isso foi acumulando, acumulando e chegou num ponto que eu quase perdi até os movimentos, né, até das pernas, né, de ter que trocar uma marcha, pisar na embreagem e não conseguir tirar o pé, né, porque as dores eram fortes demais. Então, eu, com o conhecimento da PNL, com o processo de coaching, nossa, foram descobertas, assim, fantásticas, e ressignificações, eu fiz várias ressignificações, né, e hoje é aquilo que eu te falei, eu posso me olhar no espelho e dizer, nossa, você é maravilhosa, você é perfeita. Hoje eu consigo me olhar no espelho e dizer verdadeiramente você é a imagem e semelhança de Deus, né? Porque Deus é a Amém. perfeição. Então, hoje eu posso dizer isso para mim, Amém. né? É aquela E questão, né, Marianona? O processo de coaching, ele vai trabalhar a sua essência, porque você é o uhum, centro. Você é o centro. exatamente, Então, vai exatamente. procurar as dores. O que está te causando essa dor?
O que Uhum. que foi? O que que aconteceu? Então vai investigar lá no subconsciente aquilo que pode estar sendo o motivo, a raiz do problema, Uhum. né? Isso, E sempre com você como foco nesse objetivo. Então isso. eu acredito que surtiu esse resultado porque mexeu com a sua raiz, mexeu com a sua essência, Sim. né? Foi lá do começo, né? No caso do começo da vida, na verdade, né? Foi acumulando, acumulando, e aquela história, o que derrama do copo não é o copo estar cheio, mas uma única gota, né? Sim, Então, uma hora vai bater algo ali e vai, né? Você vai acabar ou te paralisando de vez ou fazer você acordar e ir atrás, né? De ajuda, né? E eu sou muito grata, assim, por ter descoberto, né, esse processo, que me ajudou muito, muito, muito. Por isso que hoje meu trabalho é fazer isso, né, hoje. É ajudar as pessoas transformar para as que elas outras possam pessoas. transformar a vida das pessoas, ajudar essas pessoas a reconhecer, né, as causas, né, porque não adianta você tratar a consequência. Você tem que descobrir a causa, né? A raiz do problema, né? E aí você tratando, descobrindo a raiz, automaticamente você vai eliminar as consequências, né? E Sim, uma foi o coisa. que aconteceu comigo. E é justamente porque aconteceu com você que você tem toda a propriedade de causa, né? É igual eu Sim, falo, quando eu falo em questão de ajudar as pessoas na transformação das vidas, na questão do emagrecimento, é porque eu me vi nessa dor, eu vivenciei isso na pele. E a gente tem uma propriedade de estar falando sobre aquilo ali. É como se sim. fosse uma autoridade no assunto, né? Eu consegui sair daquele estágio, então eu consigo trazer outras pessoas a fazerem o mesmo, a transformarem as suas vidas da mesma forma. E com você foi na questão da depressão, né? Eu Foi. falo assim, por eu ter sido uma pessoa toda a vida muito otimista, até o extremo, tipo assim, podia estar na pior situação possível, mas eu estava rindo até o canto da orelha, porque eu via sempre o copo mais cheio do que vazio. Eu nunca me deixei chegar ao extremo de uma depressão. Mas eu tive uma compulsão alimentar por não conseguir assimilar as minhas emoções. Uhum, Então, assim, eu poderia ter sido uma pessoa a vivenciar um processo depressivo, mas é aquela questão, igual você colocou, como você tem uma força contra, porque a depressão é te puxando para um buraco. E uhum, você tendo essa força contra, você acaba não indo totalmente, sim, mas sim. acaba vivenciando situações que proporcionariam uma depressão, né? Eu, no meu caso, o excesso de peso para mim era uma coisa muito ruim na minha vida. Eu não me amava mais, eu não me olhava no espelho, tipo o que você passou com a questão Uhum, da sua questão da depressão. E o meu era na questão mesmo do comer sem perceber. Então eu uhum. descontava na comida, vinha mesmo a compulsão alimentar, e aí você se sente culpado por ter comido, sabendo que não pode comer, e aí você entra nesse ciclo também de Uhum. depreciação, você não se ama, aí você fica com a culpa, acaba comendo mais porque você fez o que não Uhum. era para fazer, e aí se sente culpado de novo e vira aquele ciclo, E come né? de novo e assim E vai. come É bem e isso assim mesmo. vai. E a Uhum, depressão, no seu caso, era algo que te puxava, você não sabia o porquê você sentia isso, né? uhum. É algo Sim, que está lá dentro, está inserido no seu subconsciente. Você não uhum. sabe o porquê, mas você sente. E você sente Exatamente. aquilo, né? Igual você falou no inicinho da live, não é frescura. Não Não. é má vontade, não é preguiça, não é má vontade. Muita gente confunde a depressão com a preguiça. Não, Uhum, aquela pessoa ali tá com preguiça de sair da cama hoje. Não é. uhum. A gente Não é. sabe que a pessoa fica sem as forças, né? É como se Quando ela você entra. tivesse bolas de chumbo amarradas nos seus tornozelos.
você quer ir, né? Como a gente estava conversando antes, eu sempre tive muitos sonhos. Eu sempre quis realizar muitas coisas, mas eu não tinha força para isso, né? Não tinha, porque a depreciação era tanta que, ao invés de eu dizer, não, vamos fazer, você vai conseguir, eu sempre achava que eu não ia conseguir. E como de fato eu não conseguia mesmo, né? E começava várias coisas e não terminava. Começava dieta, não conseguia terminar, porque daí quando batia a crise da ansiedade, ia para a cozinha, comia tudo que tinha e mais um pouco. Comia a ponto de passar mal, né? Porque parecia que a comida ia resolver a situação, né? Às vezes tem casos de pessoas que têm processo de consumismo, né? De comprar, 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 comprar. Passei também por esse processo, né? Então Sim. hoje me Tentando considero preencher algo, né, que você não o sabe o que que vazio. é. Uhum, isso. Que na verdade que é um vazio, né? Que está na alma da pessoa. E aí a pessoa começa a procurar coisas para preencher aquilo. Então, eu lia muito, eu sempre procurei estudar bastante, tal, entender muitas coisas, né? Mas isso só veio à tona agora, né? Com mais de 50 anos. Exatamente, a Carlinha está falando exatamente isso. E essa questão mesmo de você não ter controle. Você quer isso, gente, é uma situação que faz com que a gente vibre cada vez mais na vergonha, na culpa, na Uhum, insegurança, porque você quer ter o uhum, controle e aí é uhum, sua mente lutando contra a ação do seu corpo. Parece que o corpo toma vida própria. uhum. Você tá querendo ter o controle daquela situação e não consegue. Isso Exato. acontece na depressão, isso acontece na compulsão alimentar, né? Uhum. E a pessoa se sente envergonhada de não ter a força, o poder de não cair novamente. É isso que Nossa, a gente. como eu senti isso. Como eu senti isso. Tanto que você tinha 90%. vergonha, eu acredito que por você não compartilhar a sua situação com as outras pessoas, era esse sentimento de vergonha. Sim, sim. A minha mãe faleceu, eu tinha 24 anos, e ela não soube. Ela faleceu sem saber. Porque eu nunca passei isso para ninguém. Eu tenho 8 irmãs, né? Hoje 7 irmãs, somos em 8 irmãs vivas. E até pouco tempo atrás eu conversando com uma delas e eu comentei sobre isso, né? Ela disse, nossa, mas isso é uma coisa muito séria, né? Eu disse, é uma coisa muito séria. Eu passei por isso a vida inteira. Como assim? Né? Foi uma Ninguém surpresa nunca para ela. percebeu. Como assim? Ninguém nunca percebeu. Por quê? Eu me revestia de uma força que eu não tinha, mas que eu precisava ter. Eu necessitava ter essa força para que ninguém visse, né? E como você falou, muitas vezes, a tristeza que a gente passa a viver. Quantas vezes eu sorria com lágrimas nos olhos? Sorria com lágrimas nos olhos, né? Porque a tristeza, vem um choro, não sei de onde, vem umas sensações muito ruins, que a gente não sabe de onde vem aquilo. Depois, quando você descobre, né, nos processos de desbloqueio, de tudo, você descobre e você Sim. diz, nossa, era tão simples, né? Era bem mais É, simples de resolver. a E, gente, no a gente que entanto, a gente que trabalha com o coaching e a gente trabalha com a mente, né? Então, são as novas, é a questão da neuroplasticidade, você trabalhar novos estímulos, uhum, ressignificando os antigos, né? Fazendo com que isso, o seu corpo perceba que há um outro caminho, que há uma outra sim, solução. sim, E isso é um processo que a pessoa tem que querer fazer, a pessoa tem que querer uhum, passar por ele. Porque se não houver acreditar que é possível,
que é capaz de mudar algo que ela acha que. Porque a pessoa que vivencia a depressão e vivencia a compulsão, Maria, você vai concordar comigo. A gente acha que vai viver isso pro resto da vida. Uhum. Porque a gente acha que não vai conseguir sair daquela situação. Porque a gente já tentou e usou a palavra certa, o tentar, né? Vou tentar. Quem Porque tenta, quem tenta não consegue. Mas é não consegue. justamente porque a gente se vê amarrado, a gente se vê Uhum, preso, sem saber onde está essa amarra. Mas a gente está uhum, amarrado, né? E o exato. processo de coach, o que é muito interessante, é que em pouco tempo que você vai trabalhando a pessoa, a gente vai detectando onde está a amarra, né? E a pessoa, ela às vezes ela não sabe, mas ela num processo ela solta essa Uhum. amarra. E aí já, gente, e quando você transforma isso, é libertador. É libertador. É como nascer de novo, né? Você Exatamente, consegue ver brilho na vida que até então você não conseguia enxergar, né? exatamente. Eu, quando eu me vi livre da compulsão, porque tem gente que fala que não tem cura, nem a depressão e nem a compulsão, né? E a gente não está Uhum, falando aqui de cura, a gente está falando aqui uhum. da ressignificação de Ressignificação. novos estímulos mentais, Uhum. que Isso. para mim, transformou para mim a minha vida. Transformou minha vida. Para A Maria minha Nona, também. transformou a vida dela também. Então, é Sim. possível você transformar sim a sua vida. Hoje eu falo assim, eu estava compulsiva. Porque o estar é um estado que você pode mudar. Então, a Marianona, ela estava em depressão. É um estado que ela conseguiu mudar. Então, é uma nova concepção de entender, né, essa Uhum. situação. Porque o diagnóstico é de que você, uma vez compulsivo, vai ser sempre compulsivo. Sempre compulsivo. Você, uma vez depressivo, vai ser sempre depressivo. E nós estamos conseguindo provar aqui, por A mais B, por Isabel mais Marianona, que é um estado. E tudo que é estado, você transforma, Muda, você você transforma. muda. Uhum. Até porque o nosso inconsciente, ele não tem passado, né? Não, Então, por que que existe esses gatilhos? Porque ele sempre acha que aquilo está acontecendo de novo. Essa é a exatamente. diferença de fazer a ressignificação. Porque quando você faz a ressignificação, aquilo que estava lá no passado, que vinha à tona, e o teu inconsciente joga para o presente, por ele não ter passado, acaba voltando a você ter aquelas dores de novo, né? Então, quando você faz a ressignificação, isso fica para trás. Realmente, daí fica no passado mesmo, né? É aquilo Claro da que pessoa reviver a dor, né? isso. A pessoa, ela revive a dor toda vez que ela lembra, ela está inserida Uhum, naquela cena. E uhum, quando a gente trabalha você retirar a pessoa da cena, não quer dizer que ela não viveu aquilo, só que ela vai ver aquilo de fora. de Ela fora, vai ver exatamente. aquilo na ausência da dor. Uhum. Vai E é ficar a muito diferente, experiência né? sem a dor. É muito É muito diferente. diferente o antes e depois dessa ressignificação. Porque aí você se lembra, né? Tipo, eu sei que você se lembra de você lá com a compulsão alimentar, né? Mas eu E não sinto hoje a você dor. não sente a dor, então você não precisa mais, né? Da comida Né? para preencher esse vazio, porque hoje você se libertou dessa dor. E é o Sim. meu caso. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu sou livre dessa dor do passado, né? As Quando dores você fica de deitadinha debaixo das cobertas é porque você quer. quando quero, quando tá Hoje é frio, quando né? você quer. Quando tá muito frio aqui, né? Para nós que às vezes está 6 graus, 7 graus, daí você fica embaixo do cobertor, né?
Mas hoje eu não fico mais, assim, quando eu penso assim, acho que eu vou deitar um pouquinho, não vou pôr uma roupa, vou fazer alguma Você já coisa, nem quer, né? Você quer aproveitar, né? Tanto que hoje, Isabel, parece, é uma bobagem, né? Mas as pessoas dizem assim, porque eu ponho a minha roupa de faxina e vou faxinar a minha casa. Eu não tenho roupa de faxina. Isso é ótimo. Isso é sinal de que eu estou realmente hoje transformada, porque quando eu imagino eu dentro de uma camiseta furada, uma calça manchada de coisas, parece que o espírito da depressão, parece que ele já quer se aproximar. Então, você sabe o caminho para driblar esse tipo de coisa. Você aprende a driblar esse tipo de coisa, né? Você não vai desencadear o gatilho mais. Não, não. Então, às vezes eu resolvo fazer alguma coisa na minha casa, eu estou pronta para sair, eu vou lá, faço, pego minha bolsa e saio, né? Então, para mim, isso foi libertador mesmo. E eu consegui isso tudo hoje com a reprogramação, né? Eu fiz todo o processo de PNL, de reprogramação mental, da ressignificação, da associação, dissociação, assim, vários. E faço A bastante. submodalidade, ensaio mental. Tudo. Eu faço muito essa ponte ao futuro, de imaginar, né? Eu também estou em processo de emagrecimento, então eu estou sempre me vendo ali magérrima, né? Toda, né? Impecável, assim, que quando a gente está gorda é impossível, né? Então eu estou sempre me vendo, né? Hoje como conhecedora, né? Eu estou sempre me vendo fazendo esses exercícios de visualização, de estar sempre entrando no processo de subir na escala, né? Subir na escala, Sim. que é sair da culpa, sair da vergonha, da dor, do medo, e subir É para vibrar de o disposição para bem. cima. Tem que vibrar da Isso. disposição para cima. E vibrar num sentimento de amor pelas outras pessoas, né? Que a gente Amor, possa, gratidão. gratidão, levar isso para outras pessoas, né? Fazer com que Sim. elas possam se livrar também, assim como eu me livrei, você se livrou, a gente poder ajudar essas pessoas a se livrarem, né? Sim. Sobre a roupa que você falou, esses dias eu escutei uma pessoa falando o seguinte: você não precisa se arrumar para ninguém, você precisa se arrumar para você. Então, se Exatamente. você vai arrumar a sua casa, se arrume primeiro. Você vai se sentir melhor arrumando a casa, você estando arrumada, né? Exato. É uma valorização de você, do que é Uhum, belo, do uhum, que dá prazer de olhar, né? E a gente, cada dia que passa, eu falo que eu adotei essa frase para mim, 1% melhor cada dia. E ela é tão verdadeira em todos os sentidos, porque você vai pensar o quê? Não, hoje eu estou 1% melhor do que eu estava ontem. O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar para que amanhã eu também esteja 1% melhor? Então você vai estar sempre pensando em estar melhor, em ser outra sim, pessoa, transformando a sua sim. vida, né? E tem Uhum, ajudado demais nessa questão da a mente, quando a gente encontra essa reprogramação, que é a ampliação do mapa mental. A uhum, reprogramação, gente, ela é transformar a mente, tornando possível que novos estímulos trabalhem na sua mente, te sim. mostrando possível que é possível uma pessoa falar que é excedentária, euzinha, excedentária, ex-compulsiva, ex-obesa. Graças a Deus, ex-obesa, saudável, 10 anos mais jovem do que eu era 1 ano atrás. Então, Exato. são novos estímulos. A Maria Nona, a gente não fala. Ela falou que foram 50 anos lutando aí. A gente não fala. A pessoa, ela começa a irradiar beleza, irradiar alegria, irradiar amor, irradiar gratidão. E isso faz com que ela transmita esse bem-estar,
essa beleza que as outras pessoas começam a ver também, E né? você E é começa a isso, receber, né? Isso. e a receber, que é Porque se aquilo que eu você falei não no recebe, início. uhum, É você aquilo que consegue eu falei no início. receber. Quanto mais você irradia, mais você recebe. Então, Uhum, se eu parei de vibrar culpa, vergonha, medo, insegurança e comecei a vibrar disposição, amor, gratidão, eu vou receber mais disso. uhum. Sim, sim. Eu vou receber Quando, mais disso. quando você acorda de manhã e você agradece por ter acordado, o teu dia já muda. Então, quando você diz, nossa, obrigada, meu Deus, porque eu acordei. Obrigada pela noite de sono que eu tive, né? Quantas noites eu amanheci acordada? Porque da mesma forma que a pessoa tem excesso de sono na depressão, também tem a ausência do sono. A E ausência. eu tive os dois processos. Eu tive os dois processos. E o processo da ausência do sono foi muito difícil. Muito difícil porque eu anoitecia e amanhecia acordada. Então era um cansaço, uma exaustão, como se eu se tivesse carregando o mundo nas costas, né? E depois vem Literalmente. o processo a outra parte do processo, que é onde você começa a só querer dormir. Você não quer levantar da cama, você não quer sair de casa, você não quer abrir a porta, você não quer sair do quarto, né? E então os dois processos são muito difíceis. Mas aí hoje poder chegar aqui e dizer hoje eu estou livre, não tem. E Não tem deixar palavras para para e deixar para descrever. esse público, deixar para esse nosso público que é possível transformar a sua vida. É Sim, possível, nós somos provas de transformação. Aqui mas tem somos um pessoas porém, Isabel. normais, pessoas, né, Marianona? Sim, Pessoas mas tem um porém. comuns, A pessoa tem que ter humildade para dizer e reconhecer que ela precisa, sim, né? sim. Porque quando a pessoa diz, não, eu não preciso, eu não vou fazer nada, porque eu sou assim, porque eu nasci assim, né? Tem muita gente. Ah, eu sou assim, minha família inteira é assim. Ah, não, A meu pai teve transformação depressão, minha mãe acontece. teve depressão. Ah, porque meu tio, minha tia se suicidou porque tinha depressão. Ah, porque não sei o quê. Aí a Ela já pessoa, desistiu dela, né? ela já desistiu dela mesma. Então, quando ela admite, né, que ela precisa de ajuda por já ter um histórico familiar, né? Graças a Deus eu não tenho um histórico assim na minha família, não tenho conhecimento, né, de alguém que tenha passado por isso, talvez porque passou pela mesma situação, da mesma forma que eu passei, né? De não saber, não falar, De não não, pedir não se ajuda. abrir, de não ter a humildade de pedir ajuda, né? Sim. Então, quando temos humildade, chegamos e abrimos nosso coração para mãe, uma irmã, uma tia, alguém, né? É mais fácil de resolver, né? Porque a carga ela fica muito pesada quando você tem que carregar sozinho. Quando você divide, quando você abre teu coração, já alivia, né? E você já tem mais ânimo para continuar, né? Então é isso, a humildade, eu acho que em admitir, né? Que precisa ou que até de reconhecer pelo fato de ter históricos em famílias, né? Que tem muito histórico de suicídio de pessoas conhecidas da gente, né? Meninas Aham. novas que estão tem uma pesquisa terrível aí, né, da quantidade de jovens que se suicidam a cada hora, né? E daí você É. vai descobrir, é tudo depressão. Eu tenho um coach que uma tia dele, ela andava procurando uma maneira de se suicidar. Aí o dia que ela teve coragem, ela tinha depressão profunda, e ela se jogou na frente de um carro. E a pessoa que estava dirigindo o carro pegou, socorreu, levou no hospital, tratou, fez tudo. Ela chegou em casa, no dia seguinte que ela estava em casa, ela se suicidou. Por causa de uma depressão não
tratada, É, né? é Porque não é o triste, né? fato da pessoa ter a depressão, mas por ela ter uma depressão não tratada, não acompanhada, não ter suporte, não ter, né, não se abrir, né? Então, as pessoas têm que ter consciência, né? Começou a sentir Sabe, angústia, tristeza, uma desânimo, coisa, pode ser, claro, pode ser de fraqueza, pode, falta de vitamina, pode ser uma pode, exaustão, né? Pode ser uma isso, exaustão, pode, sim. uma Mas sobrecarga tem que por ser alguma coisa. olhado, tem que ser É olhado, que a mesmo que depressão é seja uma. excesso de pressão, né? Na verdade, a É, depressão se define como excesso de pressão. Aí a pessoa vai, ela está sobrecarregada, ela tem que resolver uma série de coisas tá e às vezes estressada, ela se sobrecarregada. estressa e não sabe se desvencilhar daquilo, né? E aí Sim, tá. prejudica a saúde dela, a saúde mental, a saúde emocional, né? E ela tendo conhecimento de causa, ela pode ter o controle sobre essas sensações, né? Sim. Uma coisa que é muito triste, assim, falar, Maria, é a questão mesmo da nossa sociedade. Hoje em dia, a gente está mais próximo das pessoas que estão distantes da gente por conta das redes sociais do que das que estão próximas a gente. Então, às vezes, a pessoa ela tá pedindo socorro com ações, com fala, ou às vezes não falando nada, ficando ali omisso mesmo, não querendo Uhum, interagir socialmente com as pessoas que estão ao seu redor, mas as que estão ao redor estão mais preocupadas com quem está longe, quem está atrás de uma tela de celular. Então, uhum, assim, é uma situação que a gente precisa rever. Essa situação ela é preocupante, você ter as pessoas dentro da sua casa e não se preocupar com essas pessoas, não é verdade? sim, sim. Não perguntar, às vezes, para um filho ou para uma filha como foi o seu dia, o que que fez. Coisas corriqueiras. Que Uhum, às vezes, na hora que a criança ou o adolescente te responde, você percebe que não é uma coisa casual dele responder, ele não responderia daquela forma. E aí você já ativa um alerta. Peraí, por que que ele me uhum, respondeu desse jeito? Ou exato. aquele filho, aquela filha que fica só, como diz hoje, né, a nova caverna. Eu falo muito isso, trabalho na área da educação. Eu falo que hoje as redes sociais transformam na nova caverna. Os filhos entram para dentro dos quartos e às vezes os pais nem sabem o que está acontecendo. Uhum, Eles ficam ali presos naquele mundinho deles, sendo estimulados por outras coisas, recebendo gatilhos que vão para o subconsciente e depois vão virar adultos que às vezes caem numa depressão e não sabem o que que aconteceu, de onde surgiu, de onde veio. Então nós temos que ter esse cuidado de como estamos nos socializando, de como estamos nos comunicando com as outras pessoas. A questão da importância, nós estamos realmente nos importando uns com os outros, né? Até mesmo para a gente mostrar amor, carinho, gratidão. Não tem como você mostrar amor, carinho, gratidão se não for por outra pessoa, né? não, Você não não tem. consegue. Você mostra Uhum, para você, mostra, mas e o outro? E quem está próximo a você? Né? Assim, a troca de afeto, a troca de carinho, a troca de amor, a troca de gratidão é entre pessoas. Não tem como ser só por você, e né? aí Então, surgem assim, as dificuldades dos relacionamentos, né? exatamente. Relacionamento pai-filho, mãe-filho, irmãos, né? Marido Sim. e mulher, né? Então as pessoas acabam até indo por um lado violento, né? Acaba usando de Aham. violência, né? Para ver se aquela pessoa percebe a existência dela, né? E às vezes não resolve, né? Mesmo assim não resolve. Né? Então, Exatamente. O telefone tocou chama. aí, né? Tocou. É muito importante, gente. Esse assunto, depressão, se a gente for olhar, é um assunto assim que não tem fim. Não. Porque é um assunto muito importante
que a nossa sociedade não dá o devido valor, porque acha muitas vezes que é por frescura, que é por preguiça, né? E a gente sabe, só quem vivencia na pele é que sabe o que, que realmente sente, o que, que realmente está acontecendo. Da mesma forma, o caso da obesidade, ela também não é visto como deveria. Muitas pessoas elas acabam entrando em depressão devido a um excesso de peso, devido a uma compulsão alimentar. Então, são doenças que acabam ficando entrelaçadas, né? É, e que precisam ter um cuidado especial, precisam ter uma nova forma de ver, uma nova forma de reação. E as pessoas, elas não precisam sofrer para sair desse tipo de doença. Né? No caso da Marianona, ela sofreu por 50 anos, igual ela colocou, foi uns 50 anos vivenciando isso, mas hoje ela se sente leve de poder falar que ela superou, que ela conseguiu transformar a vida dela, que ela ressignificou a mente dela, que ela deu novos estímulos mentais para que ela pudesse sair daquela situação. Da mesma forma, eu falo da minha transformação, eu falo uma ex-obesa, uma ex-sedentária, uma ex-compulsiva, graças à transformação mental, graças aos novos estímulos neurais que eu venho colocando na minha mente. Trabalhando dores que estão lá inseridas no subconsciente, que às vezes a gente nem sabe que existem. Então, é possível. Tudo através de um processo que eu e a Marianona estamos trabalhando com ele. Meu nicho hoje é emagrecimento, mas eu trabalho com qualquer área. Coaching é trabalho com a vida, é trabalho para com a pessoa. O coach chega até a gente, é ele que transforma o objetivo dele em realidade. Então, em cima do objetivo do coach que a gente trabalha. A Marianona, não sei se ela já encontrou qual que é o nicho principal que ela tem vontade de trabalhar. Ela está introduzindo na rede social agora, né, Marianona? Mas Sim. ela é coaching. Quem precisar, nesse caso da depressão principalmente, que ela é autoridade no assunto, digamos assim, né? Que a gente já Sim. vivenciou, a gente é autoridade para falar. Então, ela teria condições sublimes de ajudar a pessoa que passa pela mesma dor. E é esse o nosso trabalho aqui. A gente traz um pouquinho sobre o nosso conhecimento e oferece o nosso trabalho. Então, quem tiver interesse de fazer um processo, pode chamar a Maria Nona no direct dela, pode me chamar no meu direct. Estaremos dispostas a conversar com vocês, a montar um processo de transformação para vocês. Vai ser um prazer trabalhar com vocês. E às vezes a pessoa não está depressiva, mas ela está vivendo situações que podem levá-la à depressão, né, Isabel? Tem que ver isso. Exatamente. Porque às vezes a pessoa, não, mas eu não tenho depressão, mas ela vive um relacionamento abusivo, né? Ela vive uma situação, tem várias situações, né? Não é só um relacionamento abusivo que leva a uma depressão, mas até mesmo, como que eu vou a palavra, né? A pessoa ser renegada, né? Casos de pais que fazem acepção de filhos, né? Isso é uma coisa terrível, né? Eu vivi isso também, né? Então é uma situação, tipo, você ser preterida a um irmão, a uma irmã, é uma situação difícil. Então são relacionamentos, né? Que acabam sendo relacionamentos abusivos, sim, né? Também por parte de pai e de mãe, né? Pode acontecer casos de mulheres hoje cheias de traumas que foram abusadas na infância, que foram abusadas naquela idade que não se lembra, né? Mas sabe que existe algo, mas que ela não sabe, né? A gente tem um processo que a gente leva a pessoa a se lembrar disso e a gente fazer essa ressignificação, né? Então são várias situações em si que a gente pode ajudar a resolver, né? Sim, Claro que tem exatamente. os pontos principais, né? Você pode evitar que alguém venha futuramente passar por um processo depressivo, passar por um processo de compulsão alimentar, né? E passar por várias
vários processos que podem levar a pessoa até um suicídio, né? Sim, sim, com certeza. Eu tenho Gente, coaches ex-suicidas. não, e a gente vivencia com pessoas que só pela fala, às vezes, da pessoa, você sente que a pessoa já está depressiva, né? A pessoa ainda não Uhum, percebeu a situação, ou às vezes ainda não vivenciou o fundo do poço. uhum, Eu falo uhum. assim, o fundo do poço, uma hora ele vai chegar, porque a pessoa está depressiva. Uhum. Mas a pessoa, às vezes, ela não acredita, e às vezes você fala e a pessoa fala assim, não, que isso? Não, eu só tô chateada mesmo. E você vai observando, porque quem tá de fora e tem essa capacidade de observar, entende e percebe. Às vezes a pessoa ainda não percebeu, né? E essa situação de subconsciente é muito importante você ficar observando, gente. Porque são gatilhos que de uma hora para outra eles são despertados. E o nosso Teve uma. subconsciente, ele trabalha 400 vezes mais rápido do que o nosso consciente. É por isso que Teve existe essa uma. briga tão grande. Sim, teve uma história que eu ouvi de um mestre nosso, ele contou o seguinte, que ele teve uma coach e ela levantava, arrumava, tomava banho, cantarolava, ia para lá, para cá, ajeitava as coisas dela para ir para o trabalho e tal. E quando ela ia em direção à porta, ela caía em depressão, voltava e não conseguia sair de casa. E assim foi por várias vezes, por várias vezes, por várias vezes. Até que, num processo de reprogramação mental, né, num processo de coaching, ela contou passo a passo o que, que ela fazia e tudo, e detectou que quando ela passava em frente à foto do dia do casamento dela, ela revivia instantaneamente, a mente dela lembrava para ela que não foi como ela queria, que ela se decepcionou naquele dia, que ela passou por várias situações chatas no dia e aquilo fazia com que a vibração dela, que estava altíssima, caísse por terra. Uma foto despertava o Uma gatilho da foto. depressão nela. Uhum. Uma E aí, foto quando pode. Quando descobriu isso, fez o trabalho, ressignificou o dia do casamento, fez com que ela vivenciasse aquele dia, as coisas boas, porque quando acontecem as ruins, gente, acontecem coisas boas também. Só que a nossa mente, ela tem o poder de relembrar aquilo que a gente não gostou, Com muito porque ela mais quer nos força do que. proteger. Porque Uhum. ela quer nos proteger daquilo. Então, ela acha o quê? Eu vou relembrar para que aquilo não aconteça de novo. Não aconteça de Só novo. que isso pra gente é doloroso, né? E aí fez o processo de ressignificação com essa coach, fazendo com que ela vivenciasse as partes boas do dia do casamento e ela transformou totalmente a vida dela. Então, um único gatilho, que era ela ver a foto, ela Uhum. mudava totalmente. Então é isso, é transformar a sua vida em pequenos detalhes. É isso que a gente faz, né, E pode ser Maria? uma A gente transformação para a trabalha vida toda. uma Né? E você tem transformação uma imensa, transformação para a vida toda. Uhum. uma transformação imensa. Isso. Gente, Maria, 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 maravilhosa nossa live. Gratidão imensa estarmos aqui Gratidão por hoje com você também. você. Pessoal, a Maria vai começar daqui a pouco a agitar o perfil dela. Eu tenho certeza que novas Ah, lives vou virão. mesmo. Fiquem atentos a esse perfil. Eu tenho certeza que vão ser mais e mais histórias de superação de muitas pessoas que você irá transformar, Maria. Você tem Com certeza. muito a fazer por essas pessoas que precisam desse seu exemplo de superação na vida delas, né? Da mesma E eu forma que a quero gente fazer, sabe, né? Eu quero fazer isso, quero ajudar mais pessoas, né? e vai ser a sua Porque, missão de vida, porque não com adianta nada certeza. você superar algo e não poder passar para as pessoas, né? Não poder compartilhar aquilo, ajudar a pessoa a se livrar daquilo ou não chegar no ponto, né? Que nós chegamos, mas que a gente conseguiu sair. Da mesma forma que nós conseguimos sair, né? Com a ajuda de outros coaches, nós vamos conseguir tirar outras pessoas também,
né? Exatamente. É o que eu falo. Se eu eliminei 1 quilo, eu já consigo fazer alguém eliminar esse 1 quilo. Se Com você se certeza. libertou da depressão, se você conseguiu ali não cair na depressão, você já consegue ensinar alguém a não cair na depressão. Então é Sim, sim. isso, a gente vai transformando vidas em cima das dores que nós vivenciamos, né? Porque nós fomos Gratidão curadas, imensa. nós fomos libertas para ajudar a libertar as pessoas, né? Desses grilhões, Exatamente. dessas dores, né? Que a pessoa vive. E quem somos nós de colocar isso agora dentro de um balaio e ficar com isso só pra gente? De De maneira jeito, nenhuma, de jeito né? nenhum. Até porque é impossível, né, Impossível, Isabel? Porque as pessoas olham para a gente e vê a diferença, né? Tem algo impossível. diferente. Nossa, tem algo diferente, né? É o que a Cris colocou aí, é o sair da caverna. Depois que você sai e Isso, viu a luz, você quer trazer todo mundo com você, não adianta. Não exatamente, adianta, né? exatamente. É isso. Maria Nona, prazer imenso ter você aqui no meu perfil falando sobre esse assunto tão importante, com um exemplo de superação de vida assim esplêndido, que é Obrigada. assim, é um orgulho para mim ter você nessa live comigo. Eu sei que serão, essa é a primeira de muitas que virão, Muitas, com certeza. A gente vai falar de muitas outros que assuntos virão, também mais tarde, com né? certeza. Então, eu Gratidão sou a muito grata também por você, né, ter me chamado, né? E a gente sempre. poder levar Sempre. isso, esse conhecimento e essa ajuda para as pessoas, né? Pessoal, gratidão imensa a quem ficou com a gente esse período todo da nossa live. Se achar significativo, compartilhe com outras pessoas. Às vezes a gente não sabe que a pessoa está precisando, mas você manda e é justamente o que a pessoa está precisando naquele momento, ver, Exato. ouvir, Uhum. né? A gente É a não pode conexão, né? A abandonar o conexão. próximo. Oi? A Vamos, gente não a, co- pode falar, Maria. a conexão que nós fazemos com as outras pessoas, né? Você consegue se Exatamente. conectar, né, com pessoas que estão precisando daquilo que você pode oferecer para elas, né? Isso. O Ivan falou aqui, todo mundo ajudando o outro. Estou aprendendo muito com a Maria Nona. E da mesma forma que você aprendeu, Obrigada, Ivan, você Ivan. pode transformar esse aprendizado para outra pessoa, mandando essa live, ajudando com que a pessoa assista, né, essa live também e Isso. possa Uhum, receber esse conteúdo tão valioso. Gratidão a uhum. todos que estiveram ao vivo. E quem for assistir gravado, eu só peço que deixe o comentário. O que que teve nessa live que te tocou? Ou o que que não teve nessa live que você sentiu falta? Coloque lá, às vezes a gente transforma isso numa nova live. Será um prazer Isso, para a com gente estar certeza. mais uma vez com vocês. Gratidão Isso, foi um imensa mais uma prazer. vez, Maria, e até as Eu que próximas. agradeço, imensamente agradeço, tá, pela oportunidade, né, de estarmos juntas aqui e vamos, né, achar a melhor versão para as Sempre, pessoas que estão precisando, né? Porque nós já sempre. estamos meio caminho da nossa melhor versão, né? Ah, sim. Gente, boa noite. Beijo imenso para vocês e até a próxima. Até.